colocado um tema aqui para falar, né, sobre essa questão, né? Como que eu vou fazer tratamento? Como que eu vou me cuidar? Como que eu vou me reerguer novamente se a minha vida financeira foi por água abaixo? Então, como que a gente vai fazer, né? O que eu fiz para me reerguer, né? Mesmo com a vida financeira indo de mal a pior, porque é uma das coisas que acontece na nossa relação com essa pessoa, com o narcisista. Uma das coisas primordiais que vai acontecer é a questão da vida financeira. Ou você vai perder tudo, ou a sua vida vai ficar bloqueada, ou você não vai mais conseguir trabalhar porque você não vai ter mais estrutura, ou ele não vai deixar mais você trabalhar. Uma série de coisas vai acontecer. E principalmente a inveja, que vai estar ali tete a tete com você, né? Morando com você. E aí você não vai conseguir prosperar. E aí, tipo, é uma demanda que as pessoas trazem muito, sabe? Marli, seja bem-vinda. É uma demanda que as pessoas trazem muito e elas dizem: Aline, eu preciso me reerguer, mas tá demais. Tá demais o que, Andresa? Diz aí pra eu poder saber. Mas eu não tenho mais dinheiro, né? Pra me tratar, eu preciso pagar um psiquiatra, essa pessoa me deixou destruída e eu não tenho condição financeira para fazer isso. Então, assim, o que a gente pode fazer, o que você pode fazer para quem realmente quer, tá? É para quem realmente quer. O que você pode fazer que vai sair não só muito em conta, né? Ou muitas vezes até gratuito para que você faça. Porque assim, gente, eu não gosto, mesmo que seja um vídeo do YouTube, mesmo que seja um vídeo gratuito que você tá vendo ali, certo? No YouTube. Eu creio nesse esforço, eu creio nesse pagamento que você dá quando você se move em busca de respostas. Quando você se move em busca de sarar aquilo que está precisando ser sarado. E aí você também honra aquela outra pessoa, e aí você curte o vídeo, você se inscreve no canal, você abençoa, você compartilha, e você percebe que essa prosperidade ela começa a andar de novo na tua vida e a fluir. Só que infelizmente não é assim que as pessoas enxergam a prosperidade. As pessoas enxergam a prosperidade apenas como um montante num banco e não o fluxo e o movimento que essa proposta, que esse processo, né, de recuperação vai se mostrando na tua vida. Ó, a Andresa tá dizendo, eu comecei do zero, eu estou em busca de cura e ajudando também. Que coisa maravilhosa. Gente, essa é uma coisa interessantíssima. Eu acredito até que é uma das coisas que mais eu admiro, sabe o que é? É quando você tá precisando muito de algo. É você que tá com a dor, é você que tá com aquela dificuldade e mesmo assim você se propõe a ajudar. Mas uma ajuda inteligente, né? Não é aquela ajuda onde você se esquece, aonde você se abandona. Não, de forma nenhuma. E eu creio muito nesse princípio, né? Melhor é dar do que receber. A gente é fiel no pouco e sobre o muito Deus nos coloca. Eu me lembro que assim, essa questão da mentoria e de estar ajudando as pessoas, na verdade, Andressa, e de estar ajudando as pessoas mesmo estando em um processo de superação, eu me lembro que eu me cobrava muito, sabe? Eu dizia assim, meu Deus, como é que eu posso curar alguém? Não curar, não quero usar essa palavra, né? Como é que eu posso ajudar alguém? Como é que eu posso mentorar alguém? Como é que eu posso aconselhar? Como é que eu posso direcionar alguém se eu tô fazendo a mesma coisa? Se eu errei no mesmo lugar? E assim, é impressionante a forma como Deus fala com a gente. E a gente tem que ser humilde e entender que Deus nos fala sim.
E aí ele disse, como que você vai levar? Isso não é coisa de coaching, gente, é a mais pura verdade. Como você vai levar alguém a um lugar que você nunca esteve? Como você vai conseguir sentir aquela dor daquela pessoa se você nunca sentiu? É por isso que muitas vezes, se você está vivendo uma profissão, se você está vivendo um trabalho, cumprindo uma missão, se você não tiver tido uma experiência com aquilo ali, olha, eu não vou te dizer de forma 100%, mas é muito provável que ali não seja o seu lugar. Porque o nosso propósito, a nossa parcela de ajuda ao universo, ela anda de mãos dadas com a nossa dor. Vocês sabiam disso? Aí eu pergunto, qual foi a dor que você viveu? Qual é a dor que você está vivendo? E qual é o teu desejo, o teu chamado? Se você parar para pensar, vai ter muito, muito a ver. E aí é onde as pessoas começam a achar que elas precisavam ser perfeitas, ou elas precisavam nunca errar, ou ter autoridade. Autoridade não é isso. A única pessoa que teve autoridade na face dessa terra e que não cometeu o próprio pecado foi Jesus. O resto, todo mundo pecou. Todo mundo passou pela dor e sentiu a dor. E essas pessoas, elas são muito capacitadas para ajudar outras pessoas, né? Então, Andresa, é muito importante essa questão, até mesmo para uma questão de retorno à sua prosperidade, né? Porque quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando sobre propósito. A gente está falando sobre o dia a dia e sobre aquilo que a gente ama fazer, né? Eu estou usando as minhas experiências para auxiliar. Eu sofri abuso infantil e a maioria das... Eu tô sem óculos. E a maioria das pessoas que eu estou auxiliando passam pelas mesmas dores. Na verdade, Andresa, é interessante, sabe o quê? É que a gente nem chama essas pessoas. Quando eu comecei a mentorar, essas pessoas, elas chegam pra gente. Deus sabe exatamente. Deus diz assim, ó, essa pessoa aqui, ela vai saber te ajudar. Vai lá nela, ela sabe como é. Ela sabe como é. E aí é impressionante. Gente, vocês não têm noção a quantidade de pessoas que me procuram, né? Na verdade, é impressionante a quantidade de pessoas que me procuram e que dizem assim: meu psicólogo não entende a minha dor. O meu psicólogo, ele diz que eu tenho que amar a minha mãe, só que a mãe quer simplesmente quase que matar a própria filha. Então, eu tenho que amar mais a minha família, ou o pastor lá da igreja, ou sei lá quem, porque você tem que honrar o seu casamento. E aí eu recebo muita demanda desse tipo, sabe? Mas não é justo isso, eu não consigo, não tá dando certo. Então, você vai saber direcionar essas pessoas. Você vai saber que Deus não permitiria isso. Que você sujasse o tempo inteiro a imagem, a semelhança, o teu posicionamento, a tua vida, né? A expressão dele através de ti. Então, as nossas dores, elas apontam também o nosso caminho de prosperidade. E muitas vezes a gente sai desses relacionamentos totalmente destruídos financeiramente e até desacreditados de si mesmo, né? Gente, eu já tive tantos pensamentos, assim, eu cheguei tanto no fundo do poço, que eu disse assim, meu Deus, tá bom, só isso aqui é o que eu quero, que eu preciso, e eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu nunca mais vou sair daqui, é só isso aqui que eu quero, tá bom, eu não preciso de mais nada depois de ter perdido tudo. Financeiramente falando, emocionalmente falando, né? E a gente, dentro dessa nossa dor, a gente se fecha realmente num casulo. Esse bonequinho, esse aqui é um batom, um batom.
A gente se fecha e diz, não, deixa eu ficar aqui, é melhor, deixa a vida ir passando, porque eu prefiro ficar aqui, eu não vou mais sair daqui, né? Não vou mais sair daqui. É como se a gente, é como se o inimigo a gente tivesse lutado, sabe? E chegado lá e por causa de um escorrego e por causa de uma experiência que a gente ainda precisava passar, porque tem uma hora que vai ter que ser a última, né, Andresa? Vai ter que ter uma hora que ter que ser a última, porque você não pode ficar direto num canto só. Então é como se você subisse e você caísse e perdesse tudo e tudo desmoronasse, e você diz, meu Deus, de novo isso está acontecendo de novo. Aí é como se o inimigo, sabe, pegasse você e dissesse assim, é porque você é pra ficar aqui, nesse lugarzinho, não é pra você ficar aqui em cima, aqui não é o seu lugar, você tem que descer, você tem que ficar aqui. E aí a gente acredita que a gente tem que ficar aqui. Ai, porque eu sofri, ai, porque realmente eu não consigo relacionamento, tá tudo dando errado mesmo. E o medo, gente, eu tinha medos que eu dizia assim, fulana, se tu vê eu fazendo qualquer coisa de novo que possa fazer com que eu erre, pelo amor de Deus, tu me diz. Entende? Eu falava isso pra minha amiga mais achegada, eu falava isso pra ela. Mas sabe o que é? É por causa do nosso sofrimento, da nossa dor, dos nossos erros, a gente pensa, a única coisa que eu peço a Deus é saúde mental e que eu possa me curar dessa dependência emocional. É um processo e você tem que se permitir. Muitas vezes a nossa superação, ela tá muito mais em permissão. Gente, isso é um tema incrível pra gente trabalhar aqui em live. É um dos princípios da cura, né? Permissão e não busca. Permissão. Você prefere permitir ou sair pra buscar, né? Pode ser um tema pra uma outra live. Então, muitas vezes ele pega você, né? Ou até mesmo a sua mãe, o seu pai, os seus amigos, o seu chefe, o inimigo, a sua igreja, eu não sei quem vai dizer, olha, tá vendo? É porque você tem que ficar aqui. E você começa a fazer tudo de novo que você fazia antes, você retrocede por causa de um erro. E é desse jeito que acontece com a nossa vida. A gente se sente indigna, a gente se sente uma pessoa inconfiável, a gente perde a credibilidade das pessoas. É como se a gente voltasse pro zero, como se a gente voltasse, como se o inimigo dissesse assim, olha, vermezinho de Jacó, tu fica aqui, viu? Porque tu não vai pra cá, não é pra tu vir pra cá, é pra tu ficar aqui. E eu vivi isso, eu passei por isso. E eu me lembro que diante de muita dor, gente, eu não são detalhes que eu não posso assim falar abertamente do que eu sofri, do que eu vivi, entende? E eu me lembro que eu dizia muito assim a Deus, Senhor, eu não quero te pedir nada. Para você ver como fica a nossa mente depois de um erro e de um baque muito grande na nossa vida, assim, bem traumático. Me dá só esse pouquinho pra eu viver, me dá só isso aquizinho, tá tudo bem, já tá tudo muito ótimo pra eu viver, né? A gente não faz, quem nunca, né? Quem nunca fez essa oração a Deus, né? Não, tá bom, Senhor, só esse pouquinho, nunca mais eu vou desejar nada, nunca mais eu vou pensar grande, porque eu pensei grande, né? Aí eu, caí aqui. Gente, esse negócio aqui é tão sério, ó. O meu sonho era ter uma família. Lembra que eu tô falando que o nosso propósito, a nossa missão, o nosso desejo, aquilo que nos realiza, ele anda de mão junta com a nossa dor. Se você é uma pessoa extremamente feliz, alegre, pra cima, e vai colocar as pessoas pra cima, aonde você acha que o inimigo vai mexer em você?
Se você é uma pessoa desprendida, se você é uma pessoa que gosta de se doar, se você é uma pessoa que gosta dessa expansão, aonde você acha que o inimigo vai agir em você? Roubando tudo de você. Para você acreditar que você não pode mais dar, para você acreditar que você não pode mais se doar, para você acreditar em uma mente de escassez. E aí, eu falei para Deus, eu quero só esse pouquinho. Mas na minha oração, porque eu creio nas coisas grandes do Senhor, eu dizia, porque a palavra do Senhor diz, levanta-me, Senhor, e monta uma mesa na presença dos meus adversários. Eu dizia, Senhor, se tu podes, porque eu sei que tu podes, eu quero a minha dignidade de volta. Porque foi isso que eu perdi. Foi aonde eu estive totalmente sem credibilidade. Totalmente as pessoas olhando para mim e me julgando. Uma pessoa não tinha para eu apoiar os meus choros. Não tinha. E eu me lembro como se fosse hoje. Lavando uma louça que nem minha era, que nem era da minha casa, porque nem casa eu tinha mais. Até isso eu perdi. Lavando a louça de uma pessoa que nem era da minha casa. E eu disse em oração, Senhor, se tu podes, e eu sei que tu podes, eu quero um dia de volta a minha dignidade. A minha dignidade. Quando você fala de dignidade, você está falando de muita coisa envolvida. Você não está falando só de vida financeira ou provar para as pessoas que você estava certa. Quando você fala sobre dignidade, você está falando de uma série de coisas que precisam ser resolvidas para você, em você, dentro da tua vida, da tua casa e da tua família. Não tem nada a ver com outra pessoa, com ninguém além de você. São situações, são desejos, são dores que só você vai saber o dia que realmente Deus disse, tá aqui de volta, minha filha, a tua dignidade. Tá aqui de volta, minha filha. Sobe aqui pro teu lugar a tua dignidade. Chega, gente, caiu aqui o negócio. Eu detesto esse negócio aqui. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então, o retorno dessa dignidade, o retorno a essa dignidade, ela é uma série de fatores. Pelo amor de Deus, você não pode. Olha, gente, se eu pudesse, eu juro pra vocês, que se eu pudesse, eu nunca mais na minha vida pegava esse celular pra fazer um postzinho bonitinho no Canva pra postar. Eu juro pra vocês, diante de Deus, Deus sabe, que se eu pudesse, eu só pegava esse celular para abrir ele numa live e descarregar aquilo que eu sei que dói no teu coração. Nem que fosse de manhã, ou de tarde, ou de noite, a hora que desse. Para que você entendesse de uma vez por todas que não é passando de vídeo em vídeo, não é seguindo conta e conta, não é fazendo isso e aquilo, nem isso e aquilo outro que vai curar você. Se você não tiver uma palavra rema no teu coração, você vai sair daqui e vai ser só um tempo gasto. Pare de gastar o seu tempo em nome de Jesus. Não gaste mais o seu tempo precioso. Não gaste mais.
Eu tava só, eu não tinha ninguém para contar comigo. E eu mergulhei na palavra de Deus, eu mergulhei nos estudos, eu mergulhei em mim, eu mergulhei nos meus princípios, eu mergulhei perto de pessoas que entendiam a minha dor, que a princípio, no começo, era bem mais difícil encontrar, bem mais difícil. Eu tenho orgulho de dizer que o método que eu trabalho, que aquilo que eu trago para vocês é algo me trazido do céu, verdadeiramente da minha superação. A minha superação, a minha história, ela realmente aconteceu em 5 fases, que são as 5 fases que eu trabalho na mentoria, certo? Que foi a parte do contato zero, que falar que é contato zero é a mesma coisa que você pegar um livro de medicina caríssimo e comparar ele ao preço de uma revistinha em quadrinhos. Então não tem comparação. Porque contato zero não é só contato zero. É algo muito além. Porque tem gente que você não pode fazer contato zero. Tem gente que você tem que fazer pedra cinza e você não pode fazer de qualquer jeito. Ou então vai trazer muita confusão, muita briga, mas quem de vocês está fazendo pedra cinza olha, quem de vocês está fazendo pedra cinza e tá dando mais briga do que antes? Mais ainda e você achava que ia resolver e o negócio não dá certo. É horrível, toda a vida é a mesma porcaria. Gente, eu tenho certeza que tem muita gente que é assim. Que eu tenho uma filha de 4 anos eu tenho uma filha de 4 anos com meu ex. Gente, vocês sabem por que pedra cinza você tem que saber aplicar e não pode ser com qualquer pessoa. Não pode ser de qualquer jeito. Você vai criar um ninho de inimizade que você não tem noção. Você não tem noção. Misericórdia. Misericórdia. Eu não tenho... Gente, a gente precisa fazer essas lives, porque assim, eu não tenho como falar sobre tudo, tá certo? Mas no live, mas no curso, eu explico bem direitinho isso daí. Apenas estudando já está criando uma desavença em minha família por conta de estar estudando a fundo as terapias. Eita Deus! E ele faz o que quer. Testo meus limites. Se você não souber se posicionar, como se posicionar. Teve uma vez que uma cliente minha disse assim: Aline, eu preciso de mentoria. Eu preciso de mentoria. Eu não sei nem do que era que eu tava falando. Sabia que eu já me perdi, mas presta atenção. Aline, eu preciso fazer mentoria, porque o meu marido, ele é narcisista, né? Eu tenho um filho, ele tem mais ou menos 11, 10 anos, uma coisa assim, 12 anos. E ele critica muito o meu filho e tá sendo muito difícil, mas ele não é uma pessoa ruim. Ele gosta muito do meu filho. Ele tá sempre ali unido, ele é um ótimo pai, mas ele critica muito meu filho, ele mina muito, ele bombardeia muito a autoimagem, a autoestima, né, a autoconfiança do meu filho. O que eu faço? A minha mãe está tentando me bater de novo, só que desta vez eu vou me defender. Aí é complicado, viu? Fiz um boletim de ocorrência por difamação. Gente, ano passado entrou em vigor, se não me engano, uma lei que vai dar mais suporte à agressão passiva, né? Ao abuso psicológico. Porque ele é muito difícil de ser provado, tá, gente? Eu tenho uma opinião bem polêmica sobre isso, tá? Eu não tenho como discorrer aqui o meu raciocínio, mas eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso. Não é todo mundo que eu aconselho, né, a prestar BO. Gente, isso é tão sério, certo?
Eu vou parar de falar porque eu não vou explicar, tá? Mas isso aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá bom? E eu tô falando em relação a você, tá certo? E aí essa pessoa disse assim, Aline, como eu faço? Então a gente foi trabalhar essa questão dela dentro do relacionamento. Ora, ela era casada. Ela não ia se separar. Ela não ia se separar. Como é que ela ia blindar a autoestima do filho dela? Ela precisava de estratégia. Ela precisava fazer com que o filho dela, né, enxergasse algumas coisas, mas ela teria que fazer de uma forma didática, porque o filho dela é pequeno, tem 12 anos. Entende? Então, como que uma mulher dessa vai ficar em pé de guerra com o marido por causa do filho? O filho vai começar a ter crenças e a traumatizar em relação ao pai, em relação a relacionamentos. A vida deles dois vai ficar muito difícil. Quando a vibração energética cai, que tem muita briga, viu? Muita briga, muita escassez começa a surgir, muita desavença, o inimigo anda e desanda, faz e desfaz. Então é um terreno aonde a calibração energética vai estar baixíssima, tá? Vai se manifestar doença, vai se manifestar ansiedade, vai se manifestar fibromialgia, dores musculares, exatamente, desestrutura demais o sistema familiar. Então você consegue perceber que não é um caminho aonde você consegue realmente essa reestruturação vendo post pelo Instagram. Gente, pelo amor de Deus, acorda, essa era digital já tá acabando com a nossa vida. E se a gente não der um basta nisso e a gente olhar pra gente e disser assim, não, eu vou dedicar esse aparelho, essa ferramenta à minha vida e não deixar que ela me domine, a gente não vai chegar a canto nenhum. A canto nenhum. Gente, eu saí do zero, sem ter nem dinheiro para pagar a escola dos meus filhos não estudavam, eu não tinha mais nem casa. Há um montante bem considerável, com 6 meses. Ai, Aline, como tu conseguiu isso? Foi mágica? Foi não, amiga. Foram anos de peia, anos praticando as técnicas que eu ensino. Foram anos olhando para o meu sofrimento e para as pessoas que estavam ali junto comigo, e elas eram meus laboratórios. Quem está sendo o teu laboratório? Quem está na tua vida aí que ainda está te estribuchando, te retorcendo as vísceras? Que te rouba a paz, né? Que te rouba o sono, que faz a tua calibração baixar, a tua ansiedade vai disparando a 1000. Pois é, eu estou nesta fase das doenças, estou com diabetes, pressão alta, fibromialgia. Gente, eu já tive fibromialgia. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tenho um sogra narcisista, né? E eu já tô com um bom tempo no contato zero total. Apenas 2 meses, se eu não me engano, 2 meses, zero contato, zero afastamento de no mínimo 5 metros de diâmetro, certo? Imagina aí, 5 metros de diâmetro, tá? Porque tem isso, tá? Tem a ver. Os meus braços, ó, de tanta fibromialgia, os meus braços, eles inchavam, ficava desse tamanho, ó. Eu não conseguia segurar um copo, eu não conseguia pendurar uma roupa, assim. Em 2 meses, eu não senti mais nada. Eu tinha, sabe o que? Infecção urinária. Não tenho mais. Sabia disso? Eu tinha
Infecção urinária, não tenho mais, tá? Dores que ninguém sabia de onde vinha. Enxaqueca, então, nem se fala. Enxaqueca, então, nem se fala. Estou de cama desde 2022 sem trabalhar. É lamentável. Aí você precisa de uma estratégia para você sair desse lugar onde você está, né? É necessário uma estratégia. É preciso uma estratégia. Depois a gente vai fazer uma live, gente, falando como que a mentoria vai te ajudar e o porquê que é diferente da terapia. A mentoria a gente trabalha de forma muito objetiva. O que que você quer? É isso? Tá. Então a gente vai traçar um caminho para você chegar aqui. O caminho para chegar aqui é por aqui. Por exemplo, você não tem como sair. Presta atenção como é que acontece o babado. E o meu copo de plástico. O que é que você quer? Você não quer sair de perto da sua mãe. Você não quer sofrer. O que é que você quer? No final das contas, o que é que você quer? Liberdade. Liberdade. Certo? A gente muitas vezes sabe certinho o que a gente não quer. Se eu perguntar a você o que você não quer? Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero morar mais aqui, eu não quero ter essa família, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero essa dor, eu não quero... Mas o que você quer? O que verdadeiramente você quer? Aí você respira fundo e diz assim, Aline, eu quero liberdade, eu quero paz. E aí quando você diz isso, Aline, eu quero liberdade e eu quero paz, você vai ter que traçar um caminho aonde você vai começar a partir de agora a conquistar isso ou a vibrar na frequência daquilo que você quer viver. Aline, não é possível vibrar e viver e se levantar convivendo com uma família desse jeito, como ela tá falando aqui, né? Não é possível. E se eu te disser que é possível sim por um tempo determinado para pôr em prática a sua estratégia? É possível sim. Minha filha de 4 anos tem TDAH e faz tratamento psicológico e neurológico. E o meu ex parece estar no mundo da lua. Não participa de nada, só quer levar a menina para o shopping e postar fotos nas redes sociais. Pois é. E aí você conta uma história sobre ele, certo? Aí se eu te perguntar qual é a história que você tá traçando para você e para sua filha, que foi o que eu fiz com a minha cliente que disse que queria entender como é que ela faria com o filho dela, já que morava com o marido e o marido fazia assim, assim, assim com o filho. Então, vocês percebem que a gente tá sempre olhando fora. Esse olhar de fora, gente, ele é importante, tá? Esse olhar de fora, ele precisa existir. E ele vai sempre existir. Mas ele jamais pode ser aquilo que ganha a tua atenção em mais de 50%. Ou então você vai ficar contando sempre a mesma história. Você quer contar a história ou você quer mudar a história e contar uma outra história? Você decide. Você precisa decidir o que você quer. Então, assim, uma vez eu recebi uma mensagem de uma mulher que disse assim, como que você pode dizer que se você tá num relacionamento abusivo, muito bom.
Exatamente. Aí ela pegou e disse assim: como é que você pode dizer que se eu tô num relacionamento abusivo é porque eu sou abusável? Precisamos ressignificar as nossas dores. Que eu sou abusável, eu peguei primeiro, eu disse pra ela, primeiro eu não disse que a pessoa ela é abusável. Eu nunca na minha vida jamais falaria que um ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, seria um ser abusável. A verdade é que dentro do vídeo que eu falei, eu disse que nós nos posicionamos como pessoas permissivas, que permite que a gente seja, sim, abusada de várias formas. Gente, essa palavra abuso é uma palavra forte? É. Mas ela é uma palavra que pode ser usada, por exemplo, tem uns vídeos velho aí, chato que só na internet. Ah, você não acredita o que eu conquistei fazendo isso. Isso, você vai ver. Aí joga um negócio dentro de um copo, bebe a água e termina o vídeo. O que é aquilo? Não é nada. Falou uma coisa, não cumpriu com o vídeo e a pessoa fica com cara de tacho, ganhou meu like, ganhou minha view, entendeu? Ganha dinheiro pelo YouTube, pelas views. O que é isso? É um abuso. Então tudo aquilo que você rouba da pessoa, tudo aquilo que você degrine, que você faz com que a pessoa fique ali numa posição de humilhação, é abuso. Então, ela disse, eu já denunciei 1000 vezes, então 1000 vezes você voltou. 1000 vezes você disse para você mesma que ia dar certo. 1000 vezes você se enganou. 1000 vezes. Muitas pessoas. Entende, gente? O que eu quero que vocês entendam é isso. Pelo amor de Deus, jamais o ser humano deve ser tratado dessa forma. É porque realmente nós nos colocamos e até o momento em que a gente não se posiciona, a gente fica realmente assim. Não é ficar acima de todos com arrogância, com petulância de não, tudo é do meu jeito. Não, eu não permito nada. Não, a gente é flexível, é maleável. Muitas vezes eu permito que as pessoas cumpram as vontades dela e eu faço com prazer. Mas tudo aquilo que vai denegrir a minha imagem, que vai me colocar num posicionamento principalmente de perda energética, de me tirar do foco, sabe? De fazer eu perder o tempo, gente, liguem esses pontos. Abuso com a perda de tempo. Não existe nada mais precioso nesse mundo do que o tempo. Se tem uma coisa que existe, que foi dada pra você, se chama tempo. É a única coisa. Então o narcisista vem, ele rouba o teu tempo, ele te desgasta energeticamente. O que ele está fazendo? Ele está roubando simplesmente tudo. Quem é Satanás? Ele é ladrão, ele rouba as nossas almas. Ele rouba o nosso tempo, ele rouba a nossa atenção. Porque a gente poderia estar com outra pessoa, a gente poderia estar investindo na gente, a gente poderia estar investindo no nosso filho, a gente poderia estar com a mente aqui, ó, focada naquilo que realmente importa. No meu caso, eu permiti, porque me faltou amor próprio, eu tenho feridas de rejeição na infância, com certeza fui presa fácil para ser... Sim, esses são os prenúncios, esses são as raízes mais antigas da dependência emocional. São as raízes mais antigas da dependência emocional. A rejeição, a infância, embora existam outras situações, né? Que sem a rejeição existem alguns transtornos mentais, por exemplo, que você tem um borderline, uma bipolaridade que traz uma certa condição que você acaba atraindo essas pessoas para a vida de vocês, para as nossas vidas, né? Hoje eu não tenho mais problema com isso, graças a Deus.
né? Drena as nossas energias, a gente perde realmente o nosso tempo. Então, assim, esses dias eu coloquei aqui nos stories, falando sobre o meu processo de investimento, né, na psiquiatria dos últimos meses, né? Não foi valor que eu coloquei o que eu conquistei, né? Mas é claro que houve um investimento financeiro e foi simplesmente assim um salto que eu dei na minha vida. Então, por que é tão importante a gente poder se tratar? Então, assim, talvez agora você não tenha condições financeiras de estar bancando uma terapia de R$300, uma psiquiatria de R$400. Talvez você não tenha, como eu não tive no passado. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo? Que lacuna é essa que você está... O que você está fazendo para fechar essa lacuna que existe dentro de você? Ou mesmo que você esteja fazendo terapia, mas você vai lá só para falar, só para falar, só para falar, só para falar, só para falar. E quando você sai daquela terapia, uma semana você já fica ansiosa para chegar a outra, porque parece que algo não se fixou, que algo não é onde a mentoria vai fazer um diferencial para você, porque é uma outra mecânica da gente trabalhar a superação, tá certo? Não é uma substituição. Existe o momento da fala, o falar é terapêutico, mas o falar da mentoria é diferente. É um falar mais objetivo e mais de análise de padrões pra gente mudar justamente isso que precisa ser mudado na sua vida, né? Então, assim, há recursos, né? Eu tenho estudado sobre o assunto, buscado em Deus a cura. Amém. Amém. Faça isso. Faça isso, porque quando tudo falha, é a gente com a gente mesmo. E Deus dentro da gente. Na minha época que eu estava em processo de superação, gente, eu não tinha isso aqui. Sabia? Eu não tinha isso aqui. Daniele, olha isso aqui, ó. Mas agora na terapia eu já estou cansada de falar. Bingo! Obrigado, Daniele. Agora você realmente falou o que eu sempre falo. O que eu sempre digo e ressalto em relação às mentorias. Gente, deixa eu printar isso aqui, porque a Daniela agora simplesmente falou tudo. Pronto, printei. Então, por que isso acontece? Porque o processo da terapia, ele é uma parte do processo, ela é uma fatia do bolo. Ele não é tudo. É por isso que eu consegui desenvolver a mentoria. Por quê? Porque eu fazia terapia toda semana, né? E quando chegava no meio da semana, uma das coisas que eu mais... Gente, eu odiava aquilo. Pegava uma caneta, passava a semana inteira anotando. Vou falar disso, essa dor, esse pensamento, isso. Ah, vou lá pra minha terapia. O zóio da minha cara. Vou lá pra terapia. Cheguei lá, o indivíduo olha pra mim e eu começo. Aí começa a primeira. Bom, eu queria falar hoje sobre isso. Aí eu começava a chorar. Eu começava a falar outras coisas. Por quê, gente? E me perdia totalmente da lista. Por quê? Porque no set terapêutico, quando você fala, você realmente precisa usar aquele momento para que emerja de dentro de você aquilo que precisa ser emergido. Se não veio, ok. Mas é óbvio que vai existir um momento aonde você não vai mais
cansa, vai cansar de falar, de chorar, vai ter um momento que vai cansar. E aí a minha raiva qual era? Eu chorava. Quando eu chegava lá, quando eu voltava, que eu olhava para minha relação, eu digo, eu não acredito que eu não falei sobre isso. Meu Deus, como eu precisava ter falado sobre isso. Como eu precisava saber o que eu faço quando eu sentir exatamente isso. Vocês estão entendendo? Eu precisava disso. Eu não tinha como ligar. Ele não recebia mensagens. Como hoje, minhas alunas têm livre acesso a mim. E as mentorias assistidas também. Entendeu? Eu não tinha como. Então eu tive que pular, eu tive que dar meus pulos, né? Por que isso? Por que aquilo? Até que um dia, tudo que em mim vinha começou a ser tão repetitivo novamente que eu comecei a identificar o meu padrão. Vocês estão comigo aqui? Mandem coração só para eu saber se vocês estão comigo. Tipo, ai meu Deus, será que nunca vai acabar essa terapia? Nunca vai acabar essa terapia? Vou fazer terapia para sempre, é? Eu vou pagar isso aqui para sempre, é? Vou pagar para sempre. Então o que foi que eu fiz? Eu comprei um caderno, eu tenho TDAH, né, gente? Então eu sou a pessoa que tem zilhões de caderno, mas tem hora que eu não uso absolutamente nenhum, até esquecer que eu tenho caderno eu esqueço. E aí eu comecei a anotar, né? Tudo que eu senti, ó. Eu senti isso, esse medo, junto com esse pensamento. E eu senti um calafrio na barriga. E o que isso significa? Aí eu botava lá. E aí eu ia estudar o que era isso. Chegou um momento onde tudo que eu escrevia virou um padrão. Eu comecei a perceber que dentro do ciclo de um mês, por exemplo, ele começava a se repetir. Os mesmos pensamentos, as mesmas dores, os mesmos períodos. Então eu comecei a perceber que existia um padrão que rodava em mim. Comecei a perceber isso. Então eu realmente comecei a não ter mais a necessidade da fala porque eu já sabia. Eu já percebi que tem um padrão de pensamentos, pois é. Então eu já sabia. Então eu tomava atitudes baseado naquilo que era o meu autoconhecimento. Agora tem gente que quer fazer isso? Não, tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Tem gente que tá aqui, ó, colado comigo todos os dias e vive relacionamentos abusivos. Acompanha meu material e tudo. Come comigo na mesa. E não quer sair do relacionamento abusivo. Aí eu gasto meu tempo. Eu vou tentar provar pra pessoa que ela precisa. Ó, tá vendo? Presta atenção. Eu sou diagnosticada com bipolaridade e comorbidade no TDAH. E meu filho, né, com autismo, né? Gente, eu tenho uma conta onde eu falo sobre bipolaridade e TDAH juntinhos. @bipolar _ TDAH, me lembro não, esqueci. Depois eu digo, eu boto nos stories, esqueci. Mas a gente fala justamente sobre isso, sobre TDAH. Você sabia que TDAH sofre 1000 vezes mais na mão dos narcisistas e dos abusadores? 1000 vezes mais do que uma pessoa atípica. 1000 vezes. E isso eu também descobri depois de adulta. E estou lutando para eliminar eles, pois são os mesmos que não me deixam em paz. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês bem profunda, que vocês não vão ver isso em canto nenhum.
Escute o que estou lhe dizendo, você não vai ver esse canto nenhum. Escute. Eu estou lutando para eliminar eles, pois eles não me deixam em paz. Não me deixam ter paz. Uma pessoa que está em luta. Eu estou em luta contra meus pensamentos para eliminá-los. Essa pessoa, ela está travando uma luta dentro dela mesma. Entendeu? Você sabia que inconscientemente, você está criando suas próprias lutas para que você não tenha paz? Gente, pode parecer difícil de vocês entenderem, não sei se para vocês vai fazer sentido, mas presta atenção. Presta atenção. Ó, na frequência energética, o que a gente faria, Daniele? Presta atenção. Gente, vou já terminar, eu não sei nem que tempo eu tô, que eu nem o computador liguei pra ver o horário, tô sem relógio, não sei a hora. A partir do momento que você está dentro de você em uma luta para, eu preciso eliminar essa dor, eu preciso eliminar esses pensamentos, eu preciso buscar o autoconhecimento, eu preciso acabar de uma vez por todas. Já acabou a sua paz aí. Só com esse padrão de comportamento inconsciente. Certo? Pensamento. Ele tá bem aqui. Ele não é você. Ele tá bem ali, se afastou mais. Daniele, faz esse exercício agora comigo. Ele se afastou. E você tá aqui. Faz esse exercício, Daniele. E agora ele andou, o teu pensamento, ó, o pensamento que não te deixa em paz. Ele já andou mais 3 metros. E você aqui. É pra fazer agora. Faz agora. Ó. O pensamento do medo. Tá lá, ó. Já foi. E você aqui. Olha lá o pensamento. Ih, passou. Ixi, ele voltou. Ah, deixa eu continuar aqui fazendo minhas coisas. Você sabe por que você não sente a paz? Porque você tá assim com ele. Você e o seu pensamento são um. A partir do momento que você começar a trabalhar o afastamento, a desidentificação, que o teu pensamento não faz parte da tua identidade, você começa a obter essa paz, certo? Tem uma frase que diz assim, alegria é a paz em movimento, felicidade é a paz em repouso. Pois é, vamos trabalhar essa questão. Bora fazer mentoria, não é verdade, linda? Tem que fazer isso aí. Lá nas lives dos 10 passos para desarmar a ansiedade, que é do e-book, do material da nossa comunidade, a gente vai dar aula justamente sobre isso. Desidentificação com o pensamento, com a ansiedade, porque senão eu misturo tudo aqui e não vai dar certo. Aqui a gente fala sobre relacionamento, narcisismo e superação, né, do narcisismo. Então, assim, gente, vamos fechar aqui a bagaça, tá? Já deu aqui a hora do meu remédio. Eu preciso tomar o meu remédio. Quando você pensar em superação, tá? Você pense de forma que você possa honrar aquilo que você tem hoje, agora. Existe um segredo que vai te levar à prosperidade, aonde você vai ter dinheiro para pagar todos os tratamentos que você quiser na sua vida mental. Aline, meu sonho é ter dinheiro para pagar meus tratamentos. No dia que você for fiel no pouco, você vai, quando menos esperar, ter dinheiro para pagar uma consulta de 400, 500 reais.
Aline, como que eu sou fiel no pouco? Olha para o teu dia, esquece o passado e para, pelo amor de Deus, de ficar achando que a tua salvação está no futuro. Olha para o teu dia. Deus abra uma porta para ti agora, só pelo fato de tu estás honrando a minha vida por estar aqui e eu também aqui. Nós estamos nos honrando. Que Deus, a mesma porta que Deus abriu na minha vida, que Ele abra para você que quer ter condições de pagar o seu tratamento. Porque a melhor coisa que uma pessoa pode conquistar na vida, ela poder ter condições de dizer assim, eu vou pro meu psiquiatra, eu amo ele, nem que eu passe 20 minutos, eu pago R$500, mas vale cada centavo, vale cada centavo. Chega, eu fico toda arrepiada. Então começa a se comprometer contigo hoje, o único dia que existe. O que é que eu posso fazer por mim? Qual é a frequência? A frequência é estar num consultório, estar sendo consultada, ter dinheiro para pagar mentoria, estar bem. Resultado, bem emocionalmente, com a minha medicação me estabilizando, né? Com dinheiro para pagar meus remédios. Ave Maria, depois que a minha médica mudou as minhas medicações, eu fiquei assim, outra pessoa, minha irmã. Eu não estava vivendo, não. Eu estava uma morta-viva. Entende? Mas eu fui fiel. Desde o comecinho, quando a Andressa, não sei nem se ela ainda tá aqui, ela falou, Aline, mesmo com dor, eu tô ajudando as pessoas. Gente, tinha dia que eu queria, era só cama, de tanta depressão. Mas eu tava aqui fazendo os stories com vocês. Vocês acreditam nisso? E eu dizia assim, um dia eu vou ser honrada, porque a palavra de Deus não mente. Ele disse, seja fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. E ele me colocou. E eu digo, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Foi com o meu esforço? Foi. Mas sem ele, nada nós podemos fazer. Sem ele, nada nós podemos fazer. Honro a Deus pelo meu esposo, que é uma pessoa dedicada, uma pessoa que me entende, uma pessoa que me ajuda, uma pessoa que me fortalece. E eu quero que você conquiste também essa pessoa, tá? Essa pessoa, esse homem que vai estar do seu lado, que vai olhar pra você e vai dizer, quanto é, minha filha, o seu tratamento é tanto? Pois você vai fazer. Viu? Você vai fazer. Porque Deus faz assim. Mas a gente precisa do mínimo de compromisso. E não existe outro compromisso mais importante que Deus quer de você. É que você se comprometa com você. Porque quando você se compromete com você, com a sua mente, com o seu corpo, o que acontece? Automaticamente você está dizendo, eu me amo. Eu tenho amor por mim. Eu amo a expressão de Deus através de mim. Então, é a autoestima mais profunda. Por exemplo, gente, antes eu tinha muito medo. Hoje eu ainda tenho um pouquinho, eu tenho até que me trabalhar muito. Eu tinha muito medo de ficar fazendo exames. Eu acho que é porque a gente tem tanta ansiedade que a gente tem medo de estar fazendo exame e descobrir as coisas, né? A gente fica assim com medo. Eu tinha muito esses medos. E eu vira e mexe, eu tenho sim esses medos sim. E aí mas aí eu fico pensando, mas meu Deus, eu preciso fazer porque eu me amo. Eu preciso me cuidar. Eu preciso fazer aquilo que eu realmente estou falando. Então eu preciso me cuidar. Então na nossa mente também, tá certo? Então essa foi a minha receita. Tipo, minha experiência. Tipo, eu fui fiel no pouco. Há um mistério. Escute, saia dessa live agora, eu vou terminar. Saia dessa live agora. Se você puder, eu vou postar o print. Se você puder depois comentar lá, só para dizer gratidão, Senhor, ou louvar o nome do Senhor lá, faça isso, tá? Em nome de Jesus, não por mim, mas para que outras pessoas possam ver também. Escute isso, saia dessa live com essa palavra. A partir de hoje,
eu vou ser fiel no pouco. E sobre o muito, o Senhor me coloca. Nem diga assim, me colocará lá no passado ou no futuro. Não diga. Diga no agora. No agora. Eu sou fiel no pouco. E sobre o muito, o Senhor me coloca. Eu sou fiel no pouco. E sobre o muito, o Senhor me coloca. Deus abençoe a sua vida. Eu espero demais, linda, que você possa conseguir, né, aí sair dessa casa onde você está sendo maltratada. Que em nome de Jesus o Senhor possa enviar para você uma estratégia, enviar para você pessoas que possam te ajudar, para que você possa aí galgar outros níveis, possa conquistar a sua liberdade, porque você merece. Todos nós merecemos, né? A liberdade do ir e vir, né? De expressar essa prosperidade, essa bondade do Senhor sobre nós, viu? Ai, esse coisa linda, mamãezinha. Adoro, 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 adoro estar aqui, que o meu marido já deve estar doidinho ali me chamando. E se eu pudesse, eu tava direto aqui de manhã, de tarde, de noite falando, porque eu falo pelos cotovelos. Gente, eu sou TDAH e sou bipolar junto. Pense aí. Tem que ter muito amor pra me aguentar. Muito. Beijo. Até mais.